Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença que o raciocínio linguístico faz em sala de aula. Na verdade, para ficar um pouco mais entendível aí, vamos criar um neologismo aqui. É, eu vou dar uns exemplos práticos durante o vídeo para a gente poder brincar juntos. Digo brincar porque é uma brincadeira pedagógica bacana quando a gente aplica aí o raciocínio linguístico em atividades do dia a dia. Então, eu vou dar alguns exemplos durante o vídeo para você poder entender melhor a teoria na prática. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo Nunca Materiais com as pessoas que podem se beneficiar desta informação, né? Já que eu vou falar de raciocínio linguístico, eu gostaria primeiro de dizer para vocês o que é um raciocínio linguístico, porque não faz sentido trabalhar algo que a gente não entende. Então, é sempre muito importante você primeiro entender o que é aquilo, para depois começar a trabalhar, né? O raciocínio linguístico vai ser a habilidade de lidar de maneira formal e criativa com palavras em diferentes situações, orais ou escritas. Vocês devem ter notado que eu coloquei orais ou escritas em negrito, porque ela é o ponto-chave. Esses termos orais e escritas são um termo-chave do que a gente vai fazer com o raciocínio linguístico. Mas antes de falar sobre o raciocínio linguístico oral e escrito, a gente vai falar sobre a maneira formal e criativa dele. É muito bonito, né, o jeito que é colocado, né, são palavras legais aí para poder definir, mas a gente também precisa entender isso. Então, quando eu falo que o raciocínio linguístico a gente precisa lidar de maneira formal e criativa, ele precisa ser ao mesmo tempo dentro de um protocolo, ou seja, de acordo com a norma culta, e de maneira criativa, ou seja, inventiva, inteligente. Então eu vou pegar coisas que eu digo são letras, sílabas, palavras, frases, textos, e vou começar a trabalhar dentro desse conjunto aí que a gente chama de alfabeto, quais são as formas que uma coisa se liga à outra, né? Então essa manipulação da linguagem é que vai levar ao raciocínio linguístico. O que que eu fiz, gente? Eu vou mostrar para vocês o primeiro exercício prático. Você pode pegar um papel, se você quiser, ou você pode pausar o vídeo depois que eu der a explicação do que a gente vai fazer, para você poder entender como que trabalha esse raciocínio linguístico. Lembra que eu falei que ele tem que ser de forma formal ou criativa? Então aqui, ó, eu coloquei, tem 5 palavras aí escondidas. Essas 5 palavras, elas estão em pedacinhos de 3 letras. Eu não estou levando em consideração a sílaba formal aqui, porque eu tenho a permissão de ser inventiva com o raciocínio linguístico, desde que no final da atividade eu chegue numa maneira formal de lidar com aquilo. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês juntem pedacinhos das palavras, nessas não são sílabas, tá? Porque elas não seguem o sistema de separação silábica que a gente está habituado. Mas eu quero que vocês peguem os pedacinhos das palavras e formem palavras. São sempre 2 pedacinhos para cada palavra. Numa folha, numa atividade em folha, eu pediria para a criança pintar os pedacinhos de palavras que formam a mesma palavra. Por exemplo, a gente tem aqui a palavra, ó, sangue. Pintei de amarelo, tá vendo? Sangue. Sangue ainda eu consegui colocar dentro da mesma sílaba. Mas vejam essa outra palavra, ó. Risoto. Não está separado silabicamente porque seriam 3 sílabas, né? Então, nesse momento, eu uso o raciocínio linguístico para quebrar a regra, para depois voltar a ela, né? Eu tenho essa permissão aí para poder trabalhar exatamente com essa função executiva que eu estou buscando. Vou dar um minutinho para vocês fazerem as outras 3 palavras, pensem aí qual é, e a gente vai para a próxima atividade.
Pronto? Se não estiver pronto, é só pausar o vídeo antes de ir para a próxima explicação, beleza? Vamos voltar um pouquinho. Lembra que eu tinha falado que a gente ia tratar também da questão de orais e escritas? Então, o raciocínio linguístico vai ser a habilidade de lidar de maneira formal e criativa com palavras em situações orais, que é por meio da consciência fonológica, né, nossa velha conhecida aí, e por meio de situações também escritas, que é o que a gente chama de norma culta. Infelizmente, aí na graduação de pedagogia a gente não tem todos esses conhecimentos, como eu já falo em muitos vídeos, é uma coisa que você precisa adquirir depois de formado, né? O professor nunca para de se formar, e o ideal é você ter uma plataforma para poder fazer essa reciclagem que você necessita, que a escola não vai te dar, sinto lhe informar. É melhor aceitar que dói menos, né? A escola vai dar, gente, o que interessa para ela, porque você é quase uma marionete para a escola. Você é o fantoche do que ela quer que você seja, né? Ela manipula o profissional. Agora, o profissional que ele tem aquela faísca de sucesso, ele não consegue ficar nisso e ele entende que ele precisa se reciclar, né? E dentro dessa reciclagem, a gente tem a consciência fonológica, que é uma coisa que eu falo bastante no canal e que a gente tem informação para ela, no final do vídeo eu falo. E a gente tem a norma culta, que são as regras da língua portuguesa oficiais. Então, dentro disso, eu tenho no raciocínio linguístico um trabalho que vai do oral para o escrito. Porque nem todo professor sabe trabalhar também o oral, a gente precisa entender como isso funciona. Por isso, eu vou dar uns exemplos para vocês dentro daquelas palavrinhas que a gente encontrou, mas antes de dar os exemplos, a gente precisa chegar nas palavras, né? Então, é um caminho. O raciocínio linguístico não é assim, papum. Ele segue um caminho de raciocínio mesmo. Primeiro, eu tive que ver quais eram as palavras. Agora, eu vou fazer um enigma com vocês e vocês têm que me falar a qual palavra se refere. Vamos ver se vocês vão acertar. Ah, não, desculpa, gente, eu estou adiantando. Das palavras que vocês. É que eu troquei os slides. Na verdade, eu acho que eu vou retrocar, peraí. Que eu acho que eu gosto mais ao contrário. Eu tinha colocado, depois coloquei de volta e depois eu troquei de novo. Aqui. Então vamos lá. Isso que dá você mudar a ordem no meio do negócio, né? Vamos lá, a gente tinha visto esse aqui de consciência fonológica, norma culta. Então a gente tem lá, né? As palavras vão ficar dentro da norma culta. Só que eu preciso saber quais são essas palavras, né? Preciso saber como que elas são escritas. Então eu quero que vocês me falem dessas palavras, qual que é uma parte superior do corpo. Como que chama a palavra que está ali em cima, que é uma parte superior do corpo. Qual delas é o mesmo que uma pequena refeição? Qual delas é um prato à base de arroz? Qual é o líquido que circula nas artérias e veias? E qual é a parte de alguma coisa, né? O sinônimo é parte de alguma coisa. Lógico que eu vou colocar as respostas, né? Porque a gente precisa seguir aí com tudo certinho e com certeza. E elas vão aparecer todas de uma vez, mas eu espero que vocês tenham acertado, né? A gente tem aí parte superior do corpo é a cabeça, a pequena refeição é o lanche, prato à base de arroz é o risoto, o líquido das artérias e veias é o sangue, e a parte de alguma coisa é o pedaço. E daí a gente vai para aquela que é a consciência fonológica, né? Que é o que eu queria trabalhar com vocês em relação a essas palavras. Eu posso dar o quadrinho de palavras, fazer com as crianças, dá para fazer na lousa, no caderno, numa folha. E daí eu pergunto qual delas tem esse som inicial, ó. Então elas têm que pensar, as crianças, né, a turma tem que pensar qual começa com r, que vai ser o risoto. Ou qual começa com s, qual começa com qual começa com k. Então eu tenho que saber fazer o som para poder incentivar isso na criança.
Esse som inicial pode ser esse som do fonema, né, da letra, ou eu posso colocar a primeira sílaba, no caso aí, qual começa com ri? Risoto. Qual começa com K? Cabeça. Né? Então, essa associação vai ajudar aí na velocidade de manipulação da consciência fonológica. Posso também perguntar qual é a palavra. E daí eu posso partir a palavra em sílabas ou em fonemas. Vou dar um exemplo, ó. Vou partir primeiro em sílabas. Lanche. Esse espaço de tempo que eu dou é o suficiente para a criança que não tem consciência fonológica não conseguir fazer a palavra. Né? Então, essa associação, ela depende da atenção da criança. Se ela não prestou atenção, ela já se perdeu. Então, aí vai ser lanche, né? E eu poderia falar também assim, ó. Não, peraí. E. São 6 letras, mas são menos sons, né? Então, a gente também pode dividir em fonema. Vou fazer mais um em fonema, para ver se vocês descobrem qual que é. O. Então, eu parti em fonemas a palavra pedaço. Né? E daí tem que adivinhar qual é a palavra. Qual que rima com? Então, eu posso também dar uma palavra que está aí e a criança tem que achar as rimas. Né? Então, eu falo, por exemplo, cabeça. E daí ela tem que pensar em palavras que vão rimar com cabeça. Né? Que daí vocês podem pensar em algumas. Não são rimas fáceis, essas daqui não são as que elas estão habituadas, mas sempre vai ter uma criança que vai lembrar uma palavra que rime, né? Porque a gente tem uma turma variada, sempre vai ter alguma com velocidade de pensamento mais rápido, e isso vai ajudar aí na consciência fonológica. Lembrando que a consciência fonológica é um trabalho oral, não atrapalha a aula, não atrapalha o livro didático, na verdade, é um respiro para você fazer melhor tudo isso. São brincadeiras aí de 10 minutos no máximo, que você faz oralmente com a criança, ou que você introduz durante as atividades, coisinha de 1 minuto, que você já faz toda a diferença na compreensão da criança no que diz respeito ao raciocínio linguístico, né? E quando a gente vai ali para a norma culta, a gente pode ter alguns tipos de atividade. Por exemplo, eu fiz uma lista ali com as palavras, e daí eu posso pedir para as crianças organizarem em ordem alfabética. Então, elas vão pegar essas palavras, vão identificar aí a letra inicial, e daí elas vão organizar na ordem alfabética. Vai ficar assim, olha. Cabeça, lanche, pedaço, risoto, sangue. Posso também, dentro da norma culta, pedir para as crianças separarem em sílabas, né? Então, cabeça vai ficar cabeça, lanche, lanche. Inclusive, daí elas percebem que a separação silábica não aconteceu naquele primeiro quadrinho, que inclusive está aí em cima, que eles são de 3 em 3 letras. Não é uma separação formal, é uma separação criativa, né? E daí elas partem do criativo para o formal, que é o que eu estou trabalhando aí com raciocínio linguístico. Isso tudo pode ser trabalhado dentro de uma única página, não. Essas ideias eu tirei, menos a consciência fonológica, porque é um trabalho oral, naturalmente, dessa atividade Palavras aos Pedaços, que está dentro do Mix de Português 2 de raciocínio linguístico. Lá no material a gente tem outras atividades que vão lidar com o raciocínio linguístico, que é uma parte que eu amo da língua portuguesa, que eu sempre usei em todas as minhas turmas, independentemente da faixa etária, tá? Esse daqui eu sugiro para crianças a partir de 4º ano, mas se você tiver um 3º ano muito bom, dá para trabalhar. Eu trabalharia no meu 3º ano, porque eu ia fazer das tripas coração para essas crianças chegarem pelo menos em agosto, né? Com capacidade de fazer uma atividade dessa. E faz toda a diferença no restante do currículo, né? Então, se eu trabalho do raciocínio linguístico, consequentemente, eu trabalho com o pensamento da criança. E trabalhando com o pensamento, ela fica mais ligeira para entender o que quer que eu ensine. Então, aí é um ato de amor você colocar raciocínio linguístico dentro da sala de aula. Se você quiser aprender mais, a gente tem outros cursos, né? Aqui a gente teve uma informação, que é bem diferente de formação. Se você quiser mesmo uma formação, a gente tem dentro do clube de membros
Alguns cursos, a gente tem lá em torno de 80 cursos, aqui tem só 3 exemplos para vocês verem. São exemplos que lidam com o raciocínio linguístico, que é o curso Funções Executivas, que está no nível trampolim, o Consciência Fonológica, que está no cubo mágico, e o Mapas Mentais, que está no cubo mágico. Se você tiver interesse no clube de membros, você pode falar com a Cirlei no WhatsApp 11 988 4676. Ou você pode entrar direto, se você for aquele professor autônomo que não gosta de depender dos outros, eu vou mostrar para vocês como que faz. Ó, vou entrar aqui no YouTube, vou pesquisar Janaína Espolidório, e dentro de Janaína Espolidório, vejam que tem aqui o meu canal, que tem essa bolinha. A gente tem os vídeos, né? E a gente tem a bolinha. Quando eu clico aqui no link da bolinha, eu vou dar no meu canal, né? E lá no meu canal, eu vou ter os vídeos, vou ter os shorts, né? Uma coisa importante, ó, que tem os shorts, tá vendo? Os vídeos, gente, vocês vão ver que tem aqui vídeos com essa capinha bege e tem alguns vídeos que tem essa capa mais colorida, nas cores da empresa, né? Que é o azul, o amarelo e o rosa, aqui bem escuro. Esses daqui não aparecem para todo mundo. Eles vão aparecer para os assinantes, porque a gente tem um setor aqui de assinatura, tá vendo? Então, os assinantes vão poder ver os vídeos lá, que são do clube de membros, só para quem assina o canal. Para você assinar, quando você entra em um dos vídeos, vou entrar em um aqui do professor Rico, ó. Eu tô querendo que vocês enriqueçam. Vai aparecer aqui um botãozinho, tá vendo? Ó, seja membro. Eu vou clicar. Deixa eu só dar um pause aqui. E aqui a gente tem os planos, tá vendo? O Educador Raiz é R$ 6,99, Trampolim é R$ 14,99. Quando eu clico, muda o preço aqui, tá vendo? Cubo Mágico é R$ 29,99, Multiverso é R$ 99,99. Então, vamos supor que eu quero nível Cubo Mágico, que daí eu vou ter todas essas formações que eu mostrei para vocês no vídeo. Quando eu clico em Seja Membro, daí eu vou fazer o pagamento do valor do curso, né? Dos cursos, porque você faz um pagamento e tem acesso a muitos cursos. E daí eu já posso aproveitar os benefícios do canal. Se você tiver dificuldade com o pagamento, você pode entrar em contato com a Cirlei naquele WhatsApp que eu falei. Vou até colocar aqui de volta, ó. Vou colocar lá. Aqui, ó. Vai estar em amarelinho aqui embaixo. Assim que ele entrar, tá com delay, né? Aqui, ó, fale com a Cirlei nesse WhatsApp aqui, ó, no 988084676, DDD 011. E daí você já pode tirar as dúvidas. Ah, eu queria pagar com Pix, mas não estou encontrando a opção. Como que eu faço? Ah, eu queria saber quais cursos que tem no nível raiz. Você pode me informar? Daí ela vai mandar para vocês o e-book gratuito. Então, assim, tem toda essa questão, todo esse respaldo aí para os assinantes que você pode entrar em contato com a Cirlei para tirar as dúvidas e já se tornar um professor melhor. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidório.